deixam de ser exceção para ser quase regra. Temos, evidentemente, que respeitar as exceções que lá existem, de pessoas honestas e honradas, mas estão sendo hoje minoria, ao contrário do que ocorre no judiciário. Ora, como levar esta mensagem ao povo, se não através da imprensa? Foi com muita razão que Edmund Burke, lá na velha Inglaterra, chamou a imprensa de o quarto poder. Ora, o terceiro poder, que é o judiciário, tem que caminhar par e passo com o quarto poder. E aí, imprensa e judiciário têm que ser solidários. Do lado de lá da imprensa, o que acontece? Muitos dos investigadores de imprensa, dos jornalistas investigativos, estão procurando o erro. Eu acho que nós temos que procurar a verdade. Se a verdade é o erro, vamos então dar tratamento devido. Mas se a verdade está afastada do erro, nós não podemos ficar numa atitude de quem quer encontrar o erro e, se não encontrar, cria o erro, forja o erro. Como é o caso recente de um jornal de Vinhedo, que criou uma situação totalmente esdrúxula, surrealista. Imagine você que, por meios indevidos e antiéticos, conseguiu uma entrevista com um ex-funcionário. Chegou a lhe dar bebida. E essa pessoa, empolgada, embalada, talvez, acabou falando aquilo que não correspondia à verdade, que não estava lá dentro. E quem é que já não fez isso? Quem é que numa empolgação, no entusiasmo, não falou além do que devia? Quem é que não extrapolou os limites da verdade, até numa atitude de autoprojeção? Pois bem, quando isto chegou ao conhecimento público, esta pessoa, este advogado que havia feito essas declarações, as desdisse totalmente. Mais do que isso, foi a um cartório e registrou ali uma escritura de declaração em que afirmava que nada daquilo correspondia à realidade. Então, aquele primeiro documento, que era esta gravação, que era este DVD, deixou de ter validade. E aí vem a parte totalmente esdrúxula. Esse jornalista continuou a usar aquele material, mesmo sabendo que era um material que não correspondia à verdade, que havia sido negado pelo próprio declarante, que havia perdido, portanto, o suporte fático e suporte jurídico. Por quê? Porque a ele interessava apontar erros, mesmo que não houvesse. A ele importava indicar falhas onde não havia falhas. Então, o que ele fez? Forjou-as, construiu-as. De que maneira o judiciário deve reagir a uma situação desta? Pelo mesmo caminho. Se o caminho foi da imprensa, a contrapartida, a defesa tem que ser da imprensa. Não de outra forma. Não usando outros recursos que não sejam o contraponto exato do que foi feito. Então, competia aos magistrados, competia ao judiciário fazer um estudo bem detalhado da questão, fazer levantamentos, vir a público pela imprensa sadia, pela imprensa séria, pela imprensa com compromisso com a verdade, com a ética e com a moral e declarar aquilo que estava acontecendo. Esse é o processo de comunicação. Ou seja, entre gregos, fale grego. Tá certo. Doutor, assistimos uma Apamages muito preocupada em se aproximar da sociedade. Esse programa é um exemplo claro disso. A Associação dos Magistrados Brasileiros, igualmente preocupada, lançando campanhas e mais campanhas de fomento, de aproximação das instituições, dessa instituição tão sadia, tão importante que é a justiça, da imprensa, das organizações não governamentais. E vimos aí uma campanha que se alastrou pelo Brasil inteiro, que foi para abolir o juridiquês, ou pelo menos atenuar. Como é que o senhor enxerga essa participação dessas entidades que, talvez, suprindo uma lacuna onde os profissionais a ela ligados não possam exercitar?
Como é que o senhor avalia uma APAMAGES e uma AMB nessa trajetória para e passo com a imprensa? A primeira coisa, eu creio que tem que haver esse contínuo companheirismo. Temos que estar juntos, temos que estabelecer um pacto em defesa do bem. Tenho dito sempre que os maus se juntam e praticam toda espécie de males. Onde há um bandido, daí a pouco há um bando, uma gangue, uma quadrilha, porque eles se juntam. Os bons lutam isoladamente. E a minha frase tem sido esta: os maus se juntam e cometem toda espécie de males. É tempo de unir os bons para a prática do bem. Então, a boa imprensa, com o bom judiciário, com os bons magistrados, com as boas associações, porque nós todos queremos a mesma coisa. Queremos o império da lei, da ordem, da verdade e da justiça. Só que muitas vezes as nossas linguagens não coincidem. Linguagem é uma coisa muito séria. Você sabe, eu sou professor de oratória e tenho falado muito a respeito disto, de como devemos conversar, de como devemos falar, de fugir sempre dos termos técnicos, porque esses dificultam. Imagine, uma pessoa do povo procura um advogado e para pleitear determinada causa e o advogado pergunta: mas o senhor tem outorga uxória? Ele vai arrepiar e diz: não, graças a Deus, não, já tive, mas já sarei. Já sarei. Tomei um remedinho e passou. Por que outorga uxória? Este hábito de usar uma terminologia técnica fora do ambiente técnico complica. E os magistrados, até por força de ofício, sem sentir, estão se comunicando em mais do que um juridiquês, em um magistratês. E aí complica. Sugeri, e me coloco à disposição, ministrar algumas palestras nesse sentido, como fiz lá no primeiro Congresso Internacional de Excelência Judiciária. E coloco também a nossa imprensa à disposição. Aliás, no Jornal da Imprensa Paulista, que é o nosso jornal, já há uma coluna da APAMAGES e para a APAMAGES, ampliando este canal de comunicação com a sociedade. Tá certo, doutor. Tínhamos aí pauta para falarmos do acidente aéreo, ética na política, ética na imprensa, relacionamento juiz, veículos de comunicação, mas infelizmente meia hora não é suficiente. Eu queria dizer para o senhor que já aceitamos aí a presença do senhor em quantos programas mais fizerem necessários. Obrigado. E saiba que o senhor tem aqui, nesse programa, as portas não abertas, escancaradas. Muito obrigado. Eu lhe agradeço. E realmente hoje nós fizemos aqui um bate-bola a respeito de vários assuntos. Coloco-me à disposição, para quando você quiser, para fazermos uma pauta específica para um determinado assunto. Eu creio que esse assunto sobre Vinhedo vai repercutir, podemos voltar a esse assunto e terei muito prazer em trazer a visão da imprensa séria, da imprensa que só tem um compromisso com a ética e com a verdade. Muito obrigado, doutor. E com essa verdadeira aula de ética e cidadania, nós nos despedimos desse Frente a Frente com a Justiça Especial. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.